Bem-vindos. Hoje a gente tem em mãos um material que, nossa, confesso que é dos mais intrigantes que já passaram por aqui. Com certeza. Recebemos trechos de um estudo chamado Ontologia do Mago Negro e Senda da Mão Esquerda. É um tema que todo mundo, tipo, acha que conhece por causa de filmes, de livros, mas o que a gente tem aqui vai muito, muito mais fundo. Exatamente. E o material propõe uma análise que, olha, foge completamente do estereótipo do vilão de capa preta. Totalmente. A ideia é explorar a figura do Mago Negro de uma perspectiva mais filosófica, esotérica. Quem é essa figura? Não na ficção, mas dentro da lógica de certos sistemas ocultistas. Qual é a sua real motivação, né? Para além da maldade pura e simples? Isso. Exato. O objetivo é entender a ontologia, ou seja, a própria natureza do ser por trás desse rótulo. E quando se fala em mago negro, a primeira imagem é o oposto do mago branco. Claro. Mas, segundo as fontes, essa divisão vai bem além de bem contra mal, não é? Onde que o material traça essa linha de fato? Olha, o que as fontes deixam bem claro é que o ponto-chave aqui é um só: a intenção. A intenção. Esquece o ritual, esquece a vela preta, o altar com crânios. O que importa é o que o praticante quer no final das O contas. texto define a chamada magia branca como toda prática que visa, sabe, a evolução, o bem-estar coletivo. Algo mais altruísta? Isso, que se alinha a um princípio de altruísmo, de fazer parte de algo maior. Entendi. Então, não é sobre o tipo de ferramenta ou o encantamento em latim, mas sobre o pra quê da coisa. E a magia negra, então, seria o quê? Seria o oposto direto disso. É definida, segundo o texto, como a busca por poder e resultados que beneficiam única e exclusivamente o indivíduo. Ah, ok. A base de tudo é o egocentrismo radical. Muitas vezes, isso implica violar códigos éticos ou a vontade de outras pessoas, não por maldade, tipo, inerente, mas porque, nessa lógica, a única vontade que importa é a do próprio mago. O outro é só Um instrumento. um meio para um fim. Exatamente. Isso já muda bastante a perspectiva. O mago negro não é necessariamente alguém odioso, mas alguém, assim, radicalmente focado em si mesmo. Perfeito. E o material que a gente analisou traz um recorte muito específico, que vem de uma corrente do espiritismo brasileiro que aprofunda ainda mais essa imagem, certo? Sim, e essa é uma nuance fundamental. Nessa visão, o mago negro não é um espírito ignorante ou alguém agindo por pura vingança, sabe? Ele é descrito, e aqui vou até citar o texto, como um habilidoso especialista. Um especialista. Isso com um domínio sofisticado de manipulação psíquica. Ele não usa força bruta espiritual. Ele articula o que a fonte chama de a arte da obsessão complexa. Obsessão complexa, isso soa bem mais elaborado do que, sei lá, a imagem de um fantasma assombrando uma casa. Muito mais. O texto faz uma distinção, né? Entre esse especialista e outros tipos de espíritos. Exatamente. Ele o diferencia de um obsessor comum que o texto denomina quiumba. Quiumba. E para contextualizar para quem não é familiar com o termo, quiumba, dentro dessa linha de pensamento, geralmente se refere a um espírito de baixa vibração que age mais por instintos primitivos. Tipo vingança, ódio. Vingança, ódio, maldade bruta. Falta a ele o planejamento, a sofisticação intelectual. Ah, agora faz sentido. O Quiumba seria, sei lá, o soldado de infantaria agindo na base da força e do instinto, enquanto o Mago Negro seria o general, o estrategista. Perfeito, é isso. O Mago Negro é um agente com grande poder de planejamento no plano invisível. Ele não ataca de frente, ele estuda a vítima, encontra suas fraquezas psicológicas, seus medos, seus desejos, E constrói uma teia. uma teia mental sutil ao redor dela, manipulando-a a longo prazo. É um jogo de xadrez, não uma briga de rua. Certo. Mas como essa agressão espiritual estratégica funciona na prática? Qual é o mecanismo por trás dessa arte da obsessão complexa? Não é só mandar uma energia ruim para alguém, imagino. De forma alguma. O mecanismo central, segundo a fonte, é a projeção mental. Projeção mental. A ideia é que a mente humana, quando focada e carregada de uma crença inabalável, de uma vontade direcionada, ela tem a capacidade de plasmar, de dar forma a pensamentos e emoções no plano astral. E essas formas pensamento, Elas, por sua vez, acabam gerando efeitos concretos aqui, no plano material. isso é fascinante, porque essa mesma descrição poderia ser usada para explicar um ato de fé
ou chamado poder do pensamento positivo. Precisamente. O texto até sugere que certos fenômenos bíblicos, muitas vezes vistos como milagres, poderiam ser analisados sobre essa ótica, o poder da vontade consciente de um indivíduo para alterar a realidade. Então a ferramenta é neutra, a mente, a vontade. Exato. O que define o ato como negro ou branco é a finalidade. O mago negro usa conscientemente essa capacidade criativa para fins egoístas e manipuladores. Ok, então a intenção é egoísta, a técnica sofisticada. Mas isso tudo precisa de uma base filosófica, uma justificativa, né? E é aí que o material nos joga no meio dessa dicotomia que parece central para tudo isso. A tal senda da mão direita versus a senda da mão esquerda. Exato. E para entender essa filosofia, é preciso entender a origem dos termos. Eles não são uma invenção ocidental moderna. Vem de onde? Vêm de tradições tântricas hindus, o Dakshinachara e o Vamachara. De forma assim, bem simplificada, a senda da mão direita, ou HRP, né, Right Hand Path, é o caminho da conformidade. Conformidade. Ele se alinha a códigos éticos, leis morais, convenções sociais, busca a união com o divino através da devoção, da prece, da submissão a uma ordem maior que o indivíduo. O caminho do bom moço, digamos assim. Seguir as regras do universo para ser recompensado por ele. É uma boa forma de ver. E a senda da mão esquerda, a LHP, imagino que seja o oposto total. É a inversão completa dessa lógica. A senda da mão esquerda, ou LHP, Left Hand Path, propõe que a verdadeira iluminação e o poder não vêm da conformidade, mas, Da quebra das regras. exatamente, da quebra de tabus, do abandono deliberado da moralidade que a senda da mão direita prega. É um caminho de rebelião, como você disse. Mas não é uma rebelião qualquer. Não, segundo a fonte, é uma rejeição categórica e filosófica de toda e qualquer autoridade externa, seja ela um deus, um dogma religioso, uma lei social ou até mesmo uma lei cósmica. Espera, até uma lei cósmica? O material fala de coisas como o karma ou a lei tríplice, aquela ideia de que tudo que você faz volta, né? Como alguém pode simplesmente rejeitar o karma? Não é como tentar rejeitar a gravidade. Essa é a grande questão. Do ponto de vista da LHP, leis como o karma não são leis físicas inescapáveis como a gravidade. São vistas como o quê, então? Como um sistema de controle. Um software moral imposto à consciência para mantê-la dócil, submissa. Rejeitar o karma é para o praticante da LHP o primeiro passo para a verdadeira soberania. É uma declaração de independência. Total. Ele se recusa a ser julgado ou governado por qualquer coisa que não seja a sua própria vontade. O foco é absoluto e total no eu, no self. É uma filosofia de individualismo radical levado à última consequência. Se o eu é a única autoridade real, então todas as outras leis são relativas ou simplesmente falsas. Exato. E qual seria o objetivo final de um caminho tão extremo? O texto menciona algo que soa incrivelmente ambicioso. O objetivo mais extremo da LHP, conforme descrito no material, é a autodeificação. É a busca por atingir o status de divindade. Se tornar um deus. O material fala sério sobre isso. Tipo, não como uma metáfora para a iluminação, mas literalmente. Literalmente. O processo descrito é complexo, é paradoxal, envolve, primeiro, uma união com a fonte divina original, com um todo. Ok, até aí parece com outras tradições. Mas não é para se dissolver nela, como buscam muitas tradições da mão direita. O objetivo é conhecer a fonte para em seguida se separar dela conscientemente, levando consigo o poder da criação. Pra quê? Para criar uma nova realidade. Um universo próprio, governado unicamente pela vontade do agora mago Deus. Então não é só ser poderoso dentro deste universo, é sair e fundar o seu próprio. Uma ambição cósmica. Exatamente. O texto aponta que, simbolicamente, essa aspiração máxima é representada na cabala sombria, na chamada Árvore da Morte, pela Qliphoth de Thaumiel. Talmiel. Isso. Thaumiel representa a dualidade, os dois deuses contendores, que é a separação da unidade divina original. É a ambição de não apenas ser um deus,
mas ser o Deus de sua própria criação. Juntando todas as peças, a intenção egoísta, a técnica de manipulação mental e essa filosofia de rejeição total e autodeificação. A magia negra, sob essa ótica, parece muito mais do que feitiços para ganho pessoal. Com certeza! Parece uma verdadeira rebelião ontológica. É uma forma perfeita de colocar é uma rebelião contra a própria estrutura da existência como a gente entende. Contra as leis do universo. É contra as leis universais de causa e efeito, de evolução e altruísmo, que são frequentemente codificadas em conceitos como a lei kármica. O mago não está só quebrando uma regra moral humana. Na visão dele, ele está tentando se colocar acima da própria lei universal, hackear o sistema. E essa rebelião nos leva ao objetivo final do Mago Negro, que, como a gente estava vendo no material, não é nada do que se poderia esperar de um caminho espiritual, mesmo um sombrio. Nem um pouco. Se o objetivo é ser um deus, a gente imagina ascensão e liberdade. Mas o que as fontes apontam é o completo oposto, não é? Exato. É o ponto mais contraintuitivo e talvez o mais sombrio de toda essa análise. A meta final não é a ascensão, a purificação ou a transcendência do ego, como no Nirvana ou na união com Deus. E qual é, então? O objetivo, segundo a fonte, é buscar uma sobrevivência pós-morte, que se estenda indefinidamente no tempo, mas mantendo a total fixação do ego e a ligação com o plano material. Uau! Isso é uma inversão completa de quase toda a filosofia espiritual que a gente conhece. O objetivo é sempre se libertar, se dissolver, transcender o eu. Sim. Aqui, o objetivo é construir a própria jaula do ego e se trancar dentro dela para sempre. É assustador. É a lógica da LHP levada ao extremo. Se o eu é a única coisa que importa, a sua preservação eterna se torna a única meta válida, não importando o custo. É uma recusa consciente e deliberada ao processo de evolução espiritual que a senda da mão direita propõe. Em vez de se libertar das amarras do eu. O objetivo é fortalecer essas amarras ao máximo, cristalizá-las. Mas como isso seria possível? Depois da morte, a tendência natural não seria a dissolução dessa identidade pessoal, como a prática mágica se torna uma ferramenta para se prender em vez de se libertar. A prática se torna um meio para fixar e alimentar esse eu egoísta. E é aqui que a coisa fica ainda mais sinistra. O texto menciona que para que isso aconteça, para que uma consciência individualizada se mantenha coesa e forte após a morte física, sem seguir o fluxo natural, ela precisa de energia. E essa energia tem que vir de algum lugar. De outros seres vivos. Ah, claro. Exatamente. A fonte descreve uma dependência parasitária. O mago negro, para manter sua existência egóica indefinidamente, precisaria se alimentar constantemente da energia vital alheia. Meu Deus! Isso cria um ciclo vicioso de dependência que o amarra de forma ainda mais intensa ao plano terrestre e às paixões e emoções que geram essa energia. Então, para se perpetuar, ele precisa se tornar uma espécie de vampiro energético. A liberdade dele de não seguir as leis do universo depende da servidão energética de outros. Que tipo de liberdade é essa? É a grande ironia do caminho. A busca pela soberania absoluta leva a uma forma de escravidão. Uma prisão. A recusa em se dissolver no todo força a se alimentar das partes. Em vez de transcender o ego para alcançar a unidade, o objetivo é cristalizá-lo e perpetuá-lo, custe o que custar. Não é um caminho de liberdade, mas de uma fixação autoimposta. Uma prisão eterna, construída tijolo por tijolo pela própria vontade. Uau! Ok. Vamos tentar amarrar isso. Depois de toda essa conversa, fica claro que a figura do Mago Negro, segundo essas fontes, é muito, muito mais complexa do que a gente imaginava. Sim. Se fôssemos resumir, a análise nos mostra uma figura definida, em primeiro lugar, pela intenção radicalmente egoísta. Certo. Em segundo, que opera não como um amador, mas como um especialista em manipulação psíquica, em projeção mental. Uhum. E, em terceiro e mais profundo lugar, que se fundamenta numa filosofia de rebelião cósmica e autodeificação, a senda da mão esquerda. E o mais impactante para mim é o objetivo final. Não é o poder no aqui e agora, mas a tentativa de alcançar uma imortalidade do ego.
Uma existência que nega a própria natureza da evolução e que, para se sustentar, precisa se tornar parasitária. Exato. E isso nos deixa com uma questão para refletir. Se o objetivo final desse caminho é construir a jaula perfeita do eu e se trancar nela para sempre, que tipo de existência é essa? É uma boa pergunta. E, sabe, tirando todo o contexto esotérico, o que essa busca desesperada pela perpetuação do ego, a qualquer custo, nos diz sobre a natureza do poder e do nosso medo da dissolução, no nosso próprio mundo?